Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre aprendizado de máquina. A gente começou a tocar nesse assunto na aula passada. Bom, basicamente, né, na aula passada a gente... primeiro, antes de mais nada, deixa eu dar alguns avisos aqui. Eu fiz a primeira atualização do site da disciplina, eu coloquei lá o conteúdo da aula 1 de introdução, né, que foi tanto com os slides quanto com o vídeo. O vídeo acabou ficando razoavelmente bom, então fica lá um archive para vocês, depois quiserem voltar e estudar. Eu acho que ajuda bastante, tá? Bom, então na última aula a gente falou sobre a organização da disciplina, basicamente, né, métodos de avaliação, os trabalhos, o projeto, né, falo que vai dos testes também. E eu dei uma motivada básica assim, nessa ideia de por que usar redes neurais, o que elas fazem, né, com aquela ideia de fronteira de decisão. E a gente falou um pouquinho também dessa ideia de aprendizado de máquina, que é encontrar uma função, né, a partir de dados. E que redes neurais é um tipo de técnica de aprendizado de máquina. Então hoje eu quero explorar um pouco mais esses conceitos, tá? Que eles vão ser fundamentais para vocês, não só nessa disciplina, mas em qualquer outro trabalho que vocês venham a fazer com relação ao aprendizado de máquina, redes neurais e afins. Para quem já fez inteligência artificial semestre passado, ou alguma disciplina tipo visão computacional focada em aprendizado, muito provavelmente vocês já viram esse conteúdo aqui, tá? Mas para a gente ficar na mesma página que está aqui nesse curso, eu quero que a gente revise esses conteúdos para quem já viu, tá? E eu espero que, para quem já viu também, pelo menos a abordagem que eu vou mostrar aqui, traga algo de novo para vocês, tá? Bom, então, o plano para hoje, né, é falar de aprendizado de máquina, começar falando dos tipos de aprendizado que a gente tem dentro de aprendizado de máquina, depois falar de tipos de dados que a gente tem, tá? Hoje em dia a gente tem técnicas de aprendizado de máquina trabalhando em diversos tipos de dados, tá? Depois eu quero discutir essa ideia de espaços de hipóteses, né, que é basicamente essa ideia de que para eu encontrar uma função eu tenho que... eu não consigo buscar por uma função num espaço genérico qualquer, infinito de funções, eu tenho que definir uma hipótese, um tipo de função basicamente, para que eu possa otimizar, né, e encontrar uma função específica para um problema específico, tá? A gente vai falar um pouco disso. O que vai linkar para essa ideia de generalização de funções, tá? E, bom, e acho que por hoje vai ser aquilo mesmo. Então, só relembrando, na última aula, tá, a gente apresentou o aprendizado de máquina em contraste com computação clássica, né? Então, eu falei que lá em computação clássica, em geral, a gente escreve algoritmos como funções, né? E a gente programa essas coisas explicitamente. O que eu quero dizer com isso? A gente cria algoritmos enquanto cientistas, né? A gente passa anos aí estudando, tentando bolar regras explícitas que mapeiam entradas e saídas. Essa é a abordagem clássica de computação, né? E em aprendizado de máquina, a gente também encontra algoritmos, mas de forma automática. Tá? A gente não mais explicita essas regras, tá? A gente encontra elas a partir de dados, tá? E a gente vai ver ao longo do curso que, dependendo, né, da hipótese que a gente tem sobre os dados, né, algum desses modelos, algumas dessas funções vão ser mais fáceis de analisar ou menos fáceis, né? A gente vai chamar essa característica das funções de serem explicáveis ou interpretáveis, né? Redes neurais é um tipo de método que, na verdade, é de difícil interpretabilidade, ou de baixa interpretabilidade em geral, tá? Comparado com outros métodos, tipo árvores de decisão e tudo mais. Mas esse curso aqui é particular sobre redes neurais porque, apesar de elas terem essa dificuldade de interpretabilidade, elas têm grandes potenciais, né, de performance em vários problemas que outros métodos
tem uma performance muito baixa. Tá? Bom, então eu queria na aula de hoje fazer um outro contraste aqui. Na verdade, posicionar a aprendizagem de máquina dentro da área de inteligência artificial. Hoje em dia, na verdade, essas duas palavras quase que têm o mesmo sentido, assim, pelo menos quando se escuta falar de IA ou aprendizado de máquina na mídia. Em geral, hoje em dia, as pessoas estão querendo dizer a mesma coisa. Tá? Mas isso não são as mesmas coisas, pelo menos historicamente. Tá? Historicamente, a IA já teve vários momentos distintos, onde técnicas diferentes foram estudadas. Em cada grande momento da IA, assim, uma técnica específica tinha mais notoriedade, e a gente está na época das redes neurais hoje. Tá? Mas isso foi diferente. Existiu uma época onde, por exemplo, sistemas baseados em regras ou sistemas especialistas eram, por exemplo, a técnica padrão, entre aspas, de IA. Tá? Então, essas coisas não são necessariamente a mesma coisa. Só que, claro, como hoje a maioria das pessoas resolvem problemas de IA com aprendizado de máquina, inclusive se você for a um congresso de IA hoje, você vai ver que grande parte, eu não vou chutar aqui uma porcentagem, mas grande parte dos artigos vão ser em aprendizado de máquina e redes neurais, tá? Particularmente redes neurais, na verdade. Então, e muitos congressos de outras áreas passaram a virar congressos de aprendizado de máquina. Como, por exemplo, a SIGGRAPH, que é um congresso famoso de computação gráfica. Né? Hoje, grande parte dos trabalhos de computação gráfica são, na verdade, redes neurais que geram imagens, né? Ou modelos 3D ou algo do tipo. Né? Então, fala-se hoje, por exemplo, de síntese de imagem derivável, né? Que é essa ideia de você criar um renderer que trabalha num espaço contínuo e tudo mais. Ou seja, um programa que renderiza, né, imagens usando redes neurais ao invés de modelos de pipeline fixo ou variável, como se era antigamente. Tá bom? Enfim, entre outras áreas. Tá? Engenharia de software e afins, né, outras áreas da computação, inclusive de outras ciências, também têm estudado muito redes neurais em vários tipos de problemas. Mas vamos lá. A gente tem uma grande área de inteligência artificial que é difícil de definir, assim, porque diferentes, né, pesquisadores ao longo da história, né, tentaram definir IA de formas diferentes e os sentidos foram mudando mesmo ao longo do tempo. Tá? Mas o Russell e o Norvig, no livro de IA deles, eles tentam unificar a IA com a teoria de agentes. Tá? Então eu vou apresentar essa definição aqui de IA, baseada na teoria de agentes deles, tá? Que é basicamente a seguinte, né? IA é uma área que está interessada na construção de agentes racionais, né? Ou seja, que agem de maneira a alcançar o melhor resultado. Tá? Algo bem genérico, mas o que a gente quer dizer aqui com agente, claro que, por exemplo, outros programas que não são de IA também tentam alcançar o melhor resultado, né? Por exemplo, como algoritmos de otimização, por exemplo, quadrática, algo do tipo, né? Ou programação linear, eles também tentam alcançar o melhor resultado. Porém, quando a gente fala de agente, a gente está falando de uma entidade autônoma. Tá? A gente quer, na verdade, agir de maneira racional e autônoma. E agir de maneira racional quer dizer agir da melhor forma. Tá? Por exemplo, quando você vai dirigir um carro, dirigir o carro da melhor forma. Né? Se você classificar uma imagem, acertar a classificação dessa imagem a maior parte a maior quantidade de vezes que você conseguir. E assim por diante. Tá? E aí no livro, claro que ele vai segmentar a área de IA em várias partes, porque foi isso que aconteceu ao longo do tempo mesmo. Pesquisadores trabalharam nessa ideia de agentes de maneiras diferentes. Né? E aprendizado de máquina é uma dessas sub-áreas de IA. Tá? E ela está interessada, então, relacionando o aprendizado de máquina com essa teoria de agentes, ela está interessada, então, na construção de agentes que melhoram o seu desempenho, né, o desempenho do agente, com novas experiências. Então, conforme eu vá observando novas experiências, vocês podem entender experiências como dados. Tá? Então, por exemplo, conforme eu vou vendo mais dados, eu gostaria e deveria melhorar a minha performance, o meu desempenho. Tá? Essa é uma característica específica de agentes de aprendizado de máquina. Tá?
Outros agentes, por exemplo, baseados em busca, eles vão tentar explorar um espaço de estados sistematicamente para tentar agir, por exemplo, de forma racional, explorando esses espaços, encontrando talvez o melhor plano, por exemplo, para resolver um determinado problema, assim como quem já fez IA lá no semestre passado ou em outros anos. Viram lá, por exemplo, métodos de busca, em largura, métodos de busca em profundidade, a estrela. Esses todos são métodos de agentes também racionais, mas que tentam explorar um espaço sistematicamente, por exemplo, para jogar xadrez. Quem já viu o algoritmo alfa-beta, por exemplo, pruning para o algoritmo minimax, sabe que essa é uma técnica para jogar um jogo de xadrez de uma forma sistemática. Essa técnica não usa aprendizado de máquina, mas também é conhecida como uma técnica de inteligência. Entendeu? Porque talvez seja um outro tipo de inteligência, talvez essa capacidade de simulação do futuro que algoritmos de busca têm, a gente não tem necessariamente em algoritmos de aprendizado. Em algoritmos de aprendizado, a gente olha para o passado e tenta prever o futuro. Em busca, não. A gente simula o futuro sistematicamente e escolhe aquele caminho que melhor nos leva até o resultado. Tá? Ou mais rapidamente, depende aí da métrica que vocês estão usando. Bom, então, em redes neurais, aqui dentro desse contexto todo, é uma técnica de aprendizado de máquina. É um tipo de aprendizado de máquina, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma família de técnicas que ela é baseada na otimização de parâmetros de funções compostas. Tá? A gente vai ver que o nome redes neurais, na verdade, nada mais é do que uma ideia de você compor funções que são paramétricas. Tá? Então, o objetivo de um algoritmo de rede neural é reduzir o erro de uma função de erro através de um ajuste de parâmetros, tá? Dessas funções compostas ali. Então, é um nome inspirado na biologia para fazer essas operações matemáticas. Tá? E, de fato, existem teorias e gente hoje estudando. Quando ela foi proposta, redes neurais foi proposta com essa ideia realmente fundamentada nas redes neurais do cérebro, e hoje, até hoje, tem pessoas tentando correlacionar essas técnicas com, de fato, o que acontece no cérebro humano. Bom, então, vamos explorar melhor essa ideia de construção de agentes que melhoram o desempenho com novas experiências. Tá? Bom, primeiro passo aqui de um agente desse tipo é adquirir experiência, ou coletar dados. Tá? Então, por exemplo, lá no caso lá de classificar imagens de gatos e cachorros, é você coletar a imagem de gatos e cachorros. Tá? Então, passar um tempo explorando e coletando imagens, por exemplo, nesse caso particular, rotulando essas imagens. Isso aqui é uma imagem de um gato, isso aqui é uma imagem de um cachorro e assim por diante. Fazer isso uma quantidade de vezes, tá? Até você criar um conjunto de dados finito. Tá? Por exemplo, sei lá, você coleta 1000 imagens, onde 500 são de gatos e 500 são de cachorros. Uma vez que você faz isso, você coletou a experiência ou dados, você vai treinar um modelo, que a gente chama. Esse linguajar aqui, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer encontrar uma função. Vamos chamar essa função de h de x. Essa letra h, ela vem da palavra hipótese, que em função e hipótese são sinônimos, geralmente, no contexto de aprendizado de máquina. Tá? Então, de alguma forma, você vai encontrar uma função dentro desse processo de treinamento, e aí você vai aplicar essa função agora em produção, vamos dizer assim, em linguagem de engenharia de software, Você vai colocar esse modelo em produção e vai prever dados que você nunca viu. Por exemplo, você vai sair tirando fotos por aí e vai usar o seu modelo para classificar se tem um cachorro ou um gato naquela foto. Se tem, não, desculpa, se aquela foto é ou não é de um gato. Tá bom? Tá aqui. E aí você repete esse processo. Ad infinitum, basicamente. É o que o Google faz, por exemplo. O Google Fotos é um sistema que ele coleta dados constantemente das pessoas. Não é à toa que o Google Fotos é gratuito, pelo menos em uma versão mais básica. Eles coletam oferecem um serviço de armazenamento na nuvem,
o que acontece é que milhões de usuários, pelo menos centenas de milhões, talvez bilhões, não sei, né, fazem upload de imagens de diferentes celulares, de diferentes lugares do mundo, de diferentes objetos. Eles criam um conjunto de dados, talvez, que só o Google consegue criar. Então, o que o Google está fazendo constantemente é isso, coletando dados, imagens de vários lugares do mundo, de várias coisas, de vários tipos de celulares, de vários momentos do dia, né? E aí, eventualmente, eles atualizam o modelo de classificação deles. E aí, por exemplo, hoje, né, há uns anos atrás, eles lançaram essas ferramentas baseadas em IA para classificar a imagem, por exemplo, automaticamente. Hoje no Google Fotos você consegue buscar lá semanticamente, por exemplo, por fotos de bicicleta, né? Então ele reconhece fotos de bicicleta, fotos de cachorro, fotos de, enfim, de uma infinidade de objetos. Inclusive, há uns anos atrás você conseguiria até buscar por pessoas, mas isso foi removido por questões de privacidade, né? Você conseguia, né, marcar nomes de pessoas, depois você conseguia buscar por elas em fotos passadas. E então esse procedimento é o que acontece, né, por exemplo, dentro lá do projeto Google Fotos. A mesma coisa no WhatsApp ou o celular do Android, né, o teclado do Android, né, que prevê as próximas palavras que você escreve lá, né, aquele modelo que prevê as 3 próximas palavras mais prováveis, é algo que é constantemente atualizado, né? Eventualmente eles pegam os dados que você escreve, né, mandam isso para uma nuvem, aí eles retreinam o modelo e de tempos em tempos, quando você tem uma atualização, volta e meia você vai ver lá que uma das atualizações, se você lê os itens da atualização, é atualização de teclado, que o modelo de previsão é atualizado de tempos em tempos. Tá? Então, assim, hoje, inclusive, tem um termo aí dessas big techs, dessas empresas grandes de tecnologia, que é o AI First, né, que eles estão chamando de, como há uns anos atrás, na época dos celulares, quando teve o boom dos celulares, eles tinham esse termo, né, Mobile First, que era tipo, de repente as empresas passaram a se dirigir, né, ou a direcionar os seus projetos pensando na plataforma de celulares, porque anteriormente eram os computadores pessoais, né? E aí teve essa tendência de esse movimento para os celulares, e aí todas as tecnologias eram pensadas primeiro para celulares, depois para computadores. E hoje em dia eles chamam, né, essa grande direção da IA de AI First, né? Ou seja, eles estão tentando pensar todas as tecnologias das empresas a partir da IA, ou seja, tudo hoje, de certa forma, tem coleta de dados, tudo hoje assume um pipeline desse tipo, onde você vai eventualmente retreinar um modelo, tá? E também isso dá para notar pelo próprio boom de vagas aí de ciências de dados, engenharia de dados e tudo mais, né? Isso tudo está relacionado. Tá? Bom, vamos falar um pouco mais então sobre esses dados, né? Ou sobre o conjunto de dados em particular dentro do contexto de aprendizado de máquina. Tá? Bom, dependendo do tipo de conjunto de dados que você tem, a gente vai dar um nome específico para o processo de aprendizado. Tá? Então, se os seus dados forem rotulados, ou seja, no caso das imagens lá, se você tem uma imagem que é um conjunto de pixels e tem lá um rótulo associado a essa imagem tipo gato ou cachorro, né, a gente vai chamar esse tipo de problema de aprendizado supervisionado. Supervisionado porque teve um supervisor, entre aspas, que disse que aquela imagem lá é um gato ou um cachorro. Então, o supervisor assume-se um supervisor humano, mas isso não necessariamente é verdade, né? Hoje a gente pode usar modelos, por exemplo, neurais de alta performance para, inclusive, fazer rótulo de conjunto de dados. E a gente tem aí quase que um pipeline 100% automático aí de machine learning. Mas o que é importante é isso, que se você tiver rótulos associados aos seus dados, você tem um problema de aprendizado supervisionado. Tá? E anteriormente, acho que mais no passado, isso também estava atrelado à extração de características dos dados. O supervisor também era responsável por exemplo, definir quais características eram importantes para o problema de aprendizado. Então, por exemplo, se você queria prever o preço de imóveis numa cidade, ia ter lá um especialista, um supervisor, talvez alguém do mercado imobiliário, que ia dizer assim, não,
a gente tem que considerar, sei lá, o bairro da casa, o tamanho em metros quadrados, número de quartos, isso tudo influencia, né, muito no preço. Mas alguém, um ser humano especialista lá, ia dizer quais são as características e a gente ia colocar elas lá no nosso conjunto de dados, as outras a gente não ia colocar. Então isso tem a ver com supervisão também. Hoje em dia isso mudou um pouco, tá? Hoje em dia no cenário de redes neurais e dados não estruturados, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? A gente não precisa mais desse supervisor. A gente pega o dado cru do jeito que ele e faz o aprendizado sem essa extração de características que a gente chama. Tá? É possível fazer ainda, em problemas menores, com dados menores, geralmente funciona até melhor, mas conforme os seus dados vão aumentando, em geral, hoje funciona melhor você não ter essa supervisão humana para a extração de características. Um exemplo claro disso foi um problema de transcrição de discurso, né? O speech recognition. Por exemplo, para fazer lá a Siri ou Alexa, né? Para você transformar a voz em texto, por muitos anos as pessoas tentavam fazer extração de características do áudio. Por exemplo, você pegava o áudio e tentava tirar lá os fonemas separadinhos do áudio, aí a partir dos fonemas você tentava classificar, tentava transcrever as palavras que eram ditas. Tá? E aí o que aconteceu, né, depois do futuro é que na verdade hoje funciona melhor você pegar o áudio cru do jeito que ele é e fazer a tradução automática a partir do áudio. Tá? Os linguistas não ficaram muito felizes com isso. Tá? Mas, bom, e aí a gente tem também um outro cenário, que é quando os dados não são rotulados, né? A gente vai chamar de aprendizado não supervisionado. Tá? Nesse caso, a gente não tem esses rótulos aí, a gente tem, por exemplo, imagens, e aí a gente tem que fazer alguma coisa com essas imagens. E aí é um cenário mais aberto, assim, o que fazer. Né? Acho que talvez um exemplo mais claro hoje de aprendizado supervisionado, o mais tradicional de todos é o de agrupamento, né? O clustering, que é essa ideia de você tem dados não rotulados e você agrupa eles por similaridade. Né? Mas hoje, por exemplo, um problema muito comum que a gente já falou, que é essa de prever, por exemplo, as palavras num teclado de celular, ou a gente chama de modelo de linguagem. Você, dado um contexto textual, você prevê a próxima palavra. Entendeu? Esse tipo de aprendizado ele é não supervisionado, porque você aprende a partir do texto puro. Nenhum supervisor precisa ir lá e dar um rótulo para esse texto. Tá? Você simplesmente processa as palavras numa sequência, como uma sequência, aí você consegue prever a próxima palavra dado as N palavras anteriores, por exemplo. Tá? E um outro tipo de aprendizado bastante relevante e atual, que a gente infelizmente não vai poder falar nessa disciplina porque é muito diferente de todos os outros, é aprendizado por reforço. Tá? Que aqui agora, você na verdade não aprende a partir de dados, você aprende a partir de sinais de recompensa. Na verdade é uma abordagem bastante interessante quando você tem poucos dados, inclusive. Tá? Porque aí você não precisa coletar dados, mas aqui o que você faz, você interage com o mundo, então você assume que existe um ambiente e um agente, o agente ele toma ações nesse ambiente, toda vez que ele toma uma ação nesse ambiente, ele recebe uma recompensa. E aí agora o objetivo é otimizar esse acúmulo de recompensas num certo intervalo de tempo. Assim, tá? Então aqui o paradigma é bem diferente. Então é ideal que você tenha uma disciplina específica para aprendizado por reforço, porque as teorias são quase que uma outra área de pesquisa. Assim. Então as premissas são outras e tudo mais. Tá? Apesar que hoje existe uma unificação muito grande dessas áreas, porque o pessoal de aprendizado por reforço começou a usar redes neurais como representação de funções também. Então, aí hoje existe a ideia de Deep Reinforcement Learning, que é você usar redes neurais. O que você faz quando você interage com o ambiente, você tem uma rede neural que você está otimizando ao longo da sua interação com o ambiente. Tá? Bom, gente, então, como eu falei, né, agora mais formalmente, quando todos os exemplos, e eu digo todos mesmo, tá, quando exatamente todos os exemplos do seu conjunto de dados tá, são desse tipo, assim, são pares x, y, em aprendizado de máquina, a notação para exemplos, a gente vai chamar isso de um exemplo. Tá? Um exemplo do conjunto de dados ele vai ser do tipo x, y. X
geralmente não, é o vetor, a gente chama de vetor de características, e y é o rótulo do exemplo. Tá? Bom, então a gente escreve matematicamente um conjunto de dados assim, tá? D é igual a um conjunto, e a gente vai ter N exemplos lá dentro, e cada exemplo é um par, x, y. Né? E aí esse conjunto está contido nos reais, tá? Então a gente vai assumir que eles estão contidos nos reais com dimensão D, aquele expoente D é a dimensão dos vetores de característica, e C é o espaço de classes. Tá? Formalmente a gente escreve um conjunto de dados assim. Como eu falei já, então, xi aqui nessa notação é um vetor de características do iésimo exemplo, yi é o rótulo do iésimo exemplo, rd é o espaço de características, então, isso aqui você pode pensar que é um vetor definido nos reais com d dimensões, e c é o espaço de classes. Tá? Vamos dar um exemplo aqui então agora, que é o de classificação de imagens de gatos e cachorros, que a gente vem usando aqui como base para essa disciplina. Tá? Então, nesse tipo de problema, o conjunto de dados ele vai ser da seguinte forma. Né? A gente vai abrir ali um conjunto D, e o nosso primeiro exemplo aqui, o x1, né, nesse caso, vai ter como vetor de características uma imagem, e o rótulo y1 vai ser 1. E eu quero dizer que 1 é gato, tá? E 0 é algo que não é gato. Tá? Então, a gente vai ter, quando a gente carregar o nosso conjunto de dados lá, por exemplo, pensando já num código, você vai ter lá uma matriz. Né? De alguma maneira, vamos pensar ainda mais abstratamente, você vai ter pares mesmo, e em Python, por exemplo, você pode pensar numa tupla, você teria uma tupla onde o primeiro elemento é uma imagem, o segundo elemento é um número inteiro. Tá? E aí você vai repetir, você vai ter várias instâncias desse tipo. Você vai ter uma outra imagem de gato, que vai ter o rótulo 1 também. E aí você vai ter, eventualmente, uma outra imagem, que agora é um cachorro, e que vai ter o rótulo 0. Né? E assim, sucessivamente. Aqui eu fiz, né, por questão de espaço, a gente tem 4 exemplos só, mas, em geral, a gente vai ter muito mais que isso. Né? Eventualmente, milhões aí de imagens. Né? Ou até mais. Tá? Mas espero que isso passe a ideia geral, né? Que você vai ter aqui uma lista de tuplas em Python, por exemplo, onde, né, de novo, nesse caso particular aqui, vetor, o xi vai ser um vetor com os pixels da imagem achatada, tá? Pelo menos por agora. Como eu falei, o que é importante aqui é que o xi tem que ser um vetor, ele tem que ser um vetor, e uma imagem não é um vetor, a princípio, né? Então, um jeito bastante trivial de transformar uma imagem em um vetor é você achatar ela. Né? Aí você pode achatar horizontalmente ou verticalmente. Achatar quer dizer pegar, por exemplo, concatenar as linhas ou concatenar todas as colunas. E aí você transforma um arranjo bidimensional num arranjo unidimensional. Né? Então, um jeito de transformar uma imagem num vetor é essa. Tá? E aí, se você tiver 3 canais aqui, que é o caso, aqui, né? A gente tem vermelho, verde e azul, aí você teria que ter, na verdade, você teria 3 vetores, você teria que concatenar esses vetores de canais ainda, né? Para ficar um vetor de verdade. E a gente vai começar a trabalhar com imagens assim. Depois, no futuro, a gente vai ver que isso não é muito bom, porque quando você faz isso, você perde a relação de localização dos pixels, né? E isso dificulta, inclusive, detecção de objetos e tudo mais. Né? E classificação mesmo. Quando a gente for falar de redes convolucionais, a gente vai ver um jeito de não fazer isso, de evitar esse processo de achatação e trabalhar com a imagem do jeito que ela é, com um arranjo bidimensional mesmo, para manter essa estrutura da imagem. E, bom, o y1 aqui é basicamente um número inteiro, né? Dá para representar com um bit, inclusive. A gente vai dizer que o gato vai ter o valor 1, o cachorro vai ter o valor 0. Tá? Bom, gente, e aí qual que é o D desse problema? Né? Qual que é o número de dimensões desse problema? Como eu falei, como você vai ter que achatar essa imagem, tá? Dependendo da resolução da imagem, e hoje a gente tem, né, imagens em megapixels, né, que são milhões de pixels. Então, se você achatar isso e multiplicar por 3, você vai ter problemas aí na faixa de 100 mil a 10 milhões aí
dimensões nesse vetor, tá? Dependendo do tamanho da sua imagem. Tá bom? E o espaço de classes só tem 2 rótulos. O C é igual a 0, só contém as 2 classes 0 ou 1, gato ou cachorro, nesse caso. Tá? Alguma dúvida? A gente vai estudar técnica para normalização, como por exemplo, pode ter imagem que vai ter uma quantidade mais de pixels, outra menor, tem que normalizar isso? Sim. Sim. Imagem com tamanhos diferentes, você quer dizer? Sim. Existe uma técnica chamada padding, por exemplo, que é basicamente preencher as imagens menores com zeros lá e você normaliza elas com o mesmo tamanho. É um jeito mais simples de fazer isso. Você pegar a maior imagem, assume que ela é a dimensionalidade do problema e aí você preenche o resto das matrizes com zeros para deixar todas elas uniformes. Bom, um outro exemplo que é bastante parecido, mas a gente não falou dele ainda, que é muito comum e muito famoso, na verdade, que é essa ideia de classificação de imagens de dígitos escritos manualmente. Tá? Então, aqui a ideia é que pessoas lá escreveram com uma caneta lá dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí tiraram foto disso, né? E aí você tem que classificar essa imagem, se tem um 0, se tem um 3 ali, se tem um 4, você tem que identificar o que está escrito ali. Né? E esse é um problema que foi, por muitos anos, aí, um benchmark muito importante de visão computacional, e de redes convolucionais, inclusive. Era o problema de reconhecimento de dígitos. Tá? Então, essa é uma imagem, por exemplo, de um dígito. Acho que o conjunto tradicional de dados desse problema chama MNIST, e originalmente ele tinha imagens de 28 por 28 pixels. Então, eram imagens bem pequenininhas. Né? Lá no começo das redes neurais, eles estavam trabalhando com imagens super pequenas. Tá? Então, o X aqui, o vetor de características, é uma imagem agora de um dígito. E agora a gente tem um rótulo também, um rótulo numérico aqui, um valor 0 vai ser o rótulo desse exemplo em particular. Tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, um outro exemplo que seria o dígito 1, né? E aí o rótulo dele seria o número 1 mesmo, né? O 5, por exemplo, né? E o 8. Tá? Começa a ficar bastante interessante aqui quando você vê uns sets parecidos com os 1s, assim e tal. Ou o 2, a pessoa faz o 2 muito pequenininho, assim, aí parece um 1 também. Então, é interessante estudar esse problema aqui. Porque ele é bem fácil de... Ele ajuda a gente a entender como que a rede está funcionando. Assim, tá? Porque tem horas que você vê que ela realmente tem alguns sets que até para a gente, por exemplo, fica difícil de captar. Né? E aí você vê que a rede também vai ter essas mesmas dificuldades. Então, aqui, gente, o problema ele é o mesmo, basicamente, né? De certa forma, porque ele é classificação de imagens também. A diferença aqui é que agora a gente não tem só 2 classes. Tá? Então, assim, o vetor de características, a princípio, vai ser o mesmo, vai ser, né, o vetor de pixels da imagem achatada. O rótulo vai ser também o mesmo, quer dizer, vai ser um valor do dígito da imagem, nesse caso. Né? A dimensionalidade vai ser a mesma, o que vai mudar aqui é o espaço de classes. Tá? Agora a gente tem 10 classes possíveis e não só 2. E isso é uma característica importante dos problemas de aprendizado supervisionados, tá? O número de classes que eles contêm. Bom, um outro exemplo aqui significativo é o de previsão de preço de imóveis, que eu já comentei, né? Que aí no conjunto de dados a gente tem agora o XI, ele já vem meio que como um vetor para a gente, tá? Do próprio conjunto de dados. Então aqui o X1, ele tem 3 elementos, 72, centro e 2. Né? 72 aqui seria o tamanho, por exemplo, de um apartamento em metros quadrados. Né? O segundo elemento ali é o bairro que ele está. Eu escrevi centro, mas pense que existem infinitos bairros numa cidade, aí você pode mapear o nome do bairro para um número também inteiro, tá? Que é o que vai acontecer na prática. E 2, por exemplo, seria o número de quartos naquele apartamento ou naquele imóvel. Tá bom? E aí, o rótulo desse conjunto de dados, ou desse exemplo aqui, é um número, por exemplo, que ali representa o preço do imóvel, R$252 mil, por exemplo. Né? E aí a gente tem todos os exemplos nesse mesmo formato. Né? Agora, qual que é a grande diferença aqui? Primeiro, é que o nosso vetor de características ele já é um vetor, né? Por assim dizer. Ele já vem
com uma característica de vetor numérico que a gente pode mapear para o espaço dos reais. Tá? Pode ser que do jeito que ele vem aqui, a gente tem que fazer algum tipo de pré-processamento ou normalização, como, né, a gente até está discutindo aqui, porque, né, a gente já nota aqui que alguns números representam classes, outros são de fato quantidades, e elas não estão normalizadas, então vão ter quantidades ali que vão ser muito maiores do que outras, né, e isso pode afetar o aprendizado. Então, em geral, a gente gosta de normalizar essas coisas para não ter esse problema de uma parte ali do vetor talvez puxar mais o aprendizado para aquela característica em particular. Isso pode acontecer, mas a gente não vai falar disso agora, tá? Isso a gente vai ver ao longo do curso, mais na prática mesmo, como é que esses tipos aí de dados não normalizados afetam o aprendizado. E agora o nosso rótulo Y é o preço do imóvel, que é um valor, né? Aqui a dimensão do problema é 3, ela é bem pequena, né? A gente tem 3, o vetor de características ele tem apenas 3 elementos, né? E o espaço de classes é o conjunto dos reais. Tá? Eu posso ter qualquer valor aqui como preço de imóvel. Tá? Então é um conjunto infinito. A gente não tem... Os outros dois problemas que a gente viu tinham conjuntos finitos de classes, né? O espaço finito de classes, quer dizer. Tá. Bom, com esses problemas agora apresentados, a gente consegue começar a dar nome para as coisas, tá? E isso é importante para que vocês desenvolvam a capacidade de leitura, por exemplo, de análise de modelos, tá? Quando vocês forem ler uma matéria, um artigo científico, vocês vão estar vendo essas nomenclaturas e definições aqui. Então, em aprendizado supervisionado, a gente vai ter problemas de classificação, né? Esse é um tipo de problema específico. A gente já falou desse termo, a gente já falou, inclusive definiu informalmente aqui problemas de classificação, tá? Mas formalmente, então, um problema de aprendizado ele é dito de classificação, né? Quando o nosso conjunto de dados tem um espaço de classe C com um conjunto finito de rótulos. Tá? Ele pode ser grande, por exemplo, a gente pode ter 1000 classes lá dentro. Isso continua sendo um problema de aprendizado supervisionado de classificação, perdão. Tá? Ele pode ter 5000 classes, não importa, mas se for finito é classificação. Tá? E dentro desse contexto de classificação, a gente separa os problemas entre classificação binária, que a gente já viu um exemplo em particular, que é quando a gente tem apenas 2 rótulos, tá? 0 e 1, ou às vezes eventualmente menos 1 e 1. Tá? E o exemplo aqui então, que a gente já viu, de classificação de imagens de gatos e cachorros. E a gente, além dos problemas binários, a gente tem problemas de classificação multiclasse, que quando o número de classes é um valor n maior que 2. Tá? Mas, de novo, é um valor, então a gente tem um número de classes finito. Tá? Alguma dúvida? Beleza. A classificação de imagens de dígitos escritos manualmente é um exemplo de problema de classificação multiclasse. Tá? Subcareção. Tá. Bom, um outro tipo de problema que a gente já comentou lá na aula passada é o problema de regressão, mas eu queria definir ele formalmente para vocês também, que talvez já fique óbvio, né, que quando o espaço de classes for um conjunto infinito, como por exemplo o conjunto dos reais ou o conjunto dos inteiros, né, aí você tem um problema de regressão. Tá bom? Então, como a gente falou mais aqui de classificação, tá, do que regressão, vou listar alguns outros exemplos de problemas de regressão. E naturalmente a gente vai falar mais de classificação do que regressão ao longo do curso. Tá? Porque muitos dos avanços mesmo de redes neurais vieram em cima de problemas de classificação. E muita da teoria mesmo de aprendizado de máquina, inclusive, foi definida em cima de problema de aprendizado supervisionado e principalmente classificação. A gente na computação gosta do cenário discreto, né? Grande parte da literatura de regressão vem da estatística mesmo, né? Então que faz sentido, inclusive. Bom,
Previsão de temperatura, né? A gente vai prever, se a gente quiser prever a temperatura de amanhã, com base em variáveis aí de modelos climáticos, né? A gente vai prever um número, pode variar aí. É claro que existe um domínio conhecido de temperatura, aí a gente tem as mínimas do mundo e as máximas aí que a gente espera que não saia muito disso. Vai saber, né? Mas é um número contínuo que a gente tem que prever e então é um problema de regressão. Tá? Previsão da nota de INF 110 baseada no Enem. Tá? Eu não sei se alguém faz isso aqui dentro do DPI, mas eu já tive alguns departamentos que fazem isso, por exemplo. Pega a nota do vestibular, tenta correlacionar com as notas da disciplina de programação para ver se tem uma correlação entre notas altas no vestibular e sucesso em disciplinas de programação. Tá? Isso pode parecer óbvio, mas é uma hipótese que nem sempre é verdadeira. Tá? Porque a gente não tem um currículo de programação também nas escolas básicas do Brasil, então o que a gente está tentando medir às vezes é se, sei lá, os conhecimentos matemáticos ali mapeiam de alguma maneira para os conhecimentos de programação, que é uma intuição que a gente tem, né? Mas eventualmente é bom medir essas coisas. E como a gente falou na aula passada, aquela regressão de caixa delimitadora, que é encontrar o bounding box lá para detecção de objetos. Né? A gente viu aquela imagenzinha do gato, delimitar ali uma caixinha que marca exatamente onde está o gato na imagem, por exemplo, ou qualquer outro objeto que você tenha interesse. Ou, na verdade, múltiplos objetos. Né? Existem sistemas como o YOLO, por exemplo, que é um algoritmo que detecta objetos em vídeos, né, em tempo real, assim, e ele classifica uma grande quantidade de objetos, por exemplo, bicicletas, pedestres e tudo mais. Pergunta? Professor, no caso de regressão, né, é um algoritmo que ele faz sugestão. Ele entra nesse caso? É um algoritmo de regressão? Quando você fala sugestão, você quer dizer recomendação? Isso, recomendação de compra, de conteúdo. Não, algoritmos de recomendação, na verdade, entram numa outra categoria de aprendizado, que a gente chama de sistemas de recomendação mesmo. A gente não vai falar disso na disciplina, porque historicamente também esse problema está mais relacionado com outras áreas da computação. É engraçado que, tradicionalmente, esse tópico é falado nessas disciplinas de data mining, né, ou mineração de dados, que é onde surgiu essa ideia de recomendação. Lá na época da Amazon, por exemplo, quando eles tinham que recomendar produtos, né, para as pessoas. E aí falava-se muito sobre esse termo de data mining, ou mineração de dados, que era você tentar encontrar padrões ali que não eram muito explícitos, né, dentro dos dados, principalmente esses dados de compra e venda e dados de lojas online e tudo mais. Né, essas empresas estavam muito interessadas nesse problema, né, principalmente nos 90 ali e tal. Mas a gente não vai falar de recomendação. Hoje existe, né, toda uma comunidade, na verdade, científica trabalhando em sistemas de recomendação baseados em Deep Learning, né, em redes neurais, que eles chamam de Learning to Rank, que é essa ideia de você... Tem algumas abordagens, na verdade. Learning to Rank é essa ideia de você ter como entrada itens que você quer recomendar e como saída lá um ranking mesmo, de qual que, dependendo de uma métrica, por exemplo, no caso da Amazon, um ranking de produtos que você potencialmente vai querer comprar, sei lá, hoje à noite, tá? Ou um ranking de filmes, né, para você assistir no Netflix, algo assim. Tá? E aí você tenta fazer esse mapeamento ponta a ponta, você pega os itens e tenta gerar um ranking usando o aprendizado, tá? Então você não tem um processo intermediário ali. E tem uma outra técnica que é bastante interessante, que é o seguinte, vamos supor lá, você tem filmes, acho que o exemplo que eu mais gosto pessoalmente é do Spotify, né? O Spotify faz recomendação de música para as pessoas e grande parte da recomendação do que o Spotify faz é baseada em metadados, que são dados de uso do sistema, né? Então as pessoas, por exemplo, que estão em Viçosa com a idade de 18 e 23 anos, sei lá, escutam mais sertanejo, por exemplo, ou funk. Né? Se uma pessoa vir até Viçosa, que um novo usuário do Spotify logar em Viçosa com essa idade, que tipo de música ele vai recomendar? Sertanejo ou funk, provavelmente. Então, assim, baseado no comportamento de um grupo, né, a gente recomenda um item para esse grupo. Porém,
a expectativa hoje com redes neurais é a seguinte: talvez seja melhor se a gente processasse esses áudios, transformasse esses áudios. Agora a gente vai olhar para os áudios, a gente não vai olhar para os comportamentos dos usuários. Tá? A gente olha para os arquivos de áudio mesmo, transforma eles em vetores usando redes neurais. E de alguma maneira eles estão num espaço vetorial agora, sei lá, vamos pensar 100 dimensões. Vai? E como eles são vetores, agora você consegue comparar eles. Você tem uma métrica de distâncias vetoriais, por exemplo, você pode usar o cosseno de pensar bem no ângulo. Né? Se pensar no ângulo entre dois vetores, você tem uma métrica de distância. Né? Se o ângulo for zero, eles são o mesmo vetor. Né? E quanto maior o ângulo, mais longe eles estão. Né? Então, aí assim você pode recomendar agora baseado em distância. Então eu tenho um arquivo de áudio, tenho esse outro arquivo de áudio, transformo os dois em vetores. Agora, na verdade, eu tenho N arquivos de áudio aqui e eu quero recomendar a partir desse, então eu pego o arquivo da lista que mais se assemelha àquele lá. Né? Mesma coisa, essa mesma técnica poderia ser usada no Shazam, lá, né, que reconhece uma música a partir da sua gravação lá no celular, você grava e ele reconhece uma música. O Shazam, originalmente, não sei se hoje usa redes neurais, mas originalmente não. Tá? Eles usam, é um método baseado em extração de características com sinais de áudio mesmo, assim, técnicas mais padrão de processamento de sinais de áudio, como transformada de Fourier, você transforma o áudio do domínio de amplitude para domínio de frequência, e aí você tem uma assinatura de frequência agora para cada áudio, e aí quando você grava um áudio, né, você pega esse áudio novo, calcula a transformada de Fourier deles, você tem a assinatura de frequência que vira um vetor também. Aí você tem vetores também, no fundo você faz a mesma comparação, mas a forma de gerar o vetor, ela não usa redes neurais. Tá? Bom, acho que para estender um pouco mais sobre a recomendação, a gente pode falar, talvez seja legal falar de recomendação depois, com mais calma. Tá, alguma dúvida sobre aprendizado supervisionado? Nesses exemplos, primeiro que a gente falou? Tá? Então, basicamente, a gente tem problemas de classificação e regressão, e classificação é dividida entre binária e multiclasse. Em resumo, é isso. Pergunta. Eu não tive na aula passada, mas o senhor comentou sobre esse problema da caixa limitadora, Isso. Mas pelo fato de a caixa ser, eu quero dizer assim, eu não entendi o que seria de regressão, porque os pixels seriam finitos, tipo assim, o conjunto de dados não seria finito, porque eu tenho, como a imagem é finita, eu não teria um conjunto finito de pixels para selecionar a caixa? Assim, na prática, sim, né? Mas a abordagem que se usa para fazer para encontrar essa caixa é baseada na distância. Você tem lá, o tipo de dado que você tem é o seguinte: você tem imagens com caixinhas, por exemplo, você tem imagem de gatos com caixinhas, as pessoas foram lá e desenharam caixinhas em cima dessas imagens, aí essas imagens, essas caixinhas são representadas por duas coordenadas, mínima e máxima, né? Então são 4 pontos, xy do ponto 1, xy do ponto 2. Então o que você faz quando você vai treinar um modelo que encontra caixas delimitadoras é você tentar minimizar a distância entre uma caixa que você preveu, que pode estar errada, e a caixa correta. Então, essa distância aqui ela é contínua, e esse vira um problema contínuo. Tá? Bom, em aprendizado não supervisionado, a gente está agora numa área diferente, tá? De problemas. E quando todos os conjuntos de dados, quando todos os exemplos do conjunto de dados são apenas vetores, ou seja, eles não são pares mais, eles não têm o y associado, tá? Eu estou falando todos de novo, tá? Isso é importante porque se você tiver um cenário híbrido, onde alguns têm, outros não, a gente vai chamar de semi-supervisionado, então tem outro nome, apesar que a gente não vai falar muito desse tipo de problema na disciplina, porque já tem muito para cobrir nessas duas áreas e talvez elas sejam as principais mesmo. Assim, tá? Então, assim, quando todos os dados não têm rótulos, a gente chama de aprendizado não supervisionado. E, formalmente, a cara do problema é a mesma, né? A gente só remove ali o y dos exemplos, o tipo, né? E a gente remove ali também
do domínio do conjunto ali, a gente remove o espaço de classes, né? Que a gente não tem mais classes agora. E, da mesma maneira, a gente tem o xi sendo o vetor de características do iésimo elemento, então a gente continua tendo um vetor aqui de características, tá? É importante, esse cenário não muda, cada x ali é um vetorzinho de alguma maneira. E é isso, tá? Então, alguns exemplos, né? O exemplo mais clássico, como eu falei no começo da aula, é o exemplo de agrupamento, que consiste em agrupar os exemplos, né, de um conjunto de dados baseado em alguma métrica de similaridade. Então, vamos imaginar aqui agora um espaço bidimensional desse jeito aqui, tá? Então, eles estão todos marcados de cinza, porque eles não têm ali rótulos associados, tá? E o objetivo aqui, então, é encontrar esses grupos aqui, né? Agrupar eles, por exemplo, de acordo com a distância, né, que eles estão ali no espaço de bidimensional. E, por exemplo, um jeito de fazer isso é você pré-definir um número de grupos que você quer. Por exemplo, eu olho para os meus dados de alguma maneira, eu olho assim, visualmente aqui, se os seus dados forem bidimensionais ou tridimensionais, você pode plotar eles mesmo assim e ver lá quantos clusters você acha que é bom, né, fazer uma análise assim, de dados. Aí você escolhe, e aí você cria centroides, assim, por exemplo, nesse caso aqui, 4 centroides, e aí você tem um processo de otimização que você vai, chamado de caminhos ou camédias, né, algoritmo padrão para fazer agrupamento. Ele vai convergindo para esses centroides, convergindo os centroides que são inicializados aleatoriamente para os centros dos clusters mesmo. Tá? E o que é legal aqui é que, né, isso pode, por exemplo, nos ajudar a entender melhor os dados, né? Por exemplo, quando você não tem nenhuma informação sobre os dados, você pode fazer um agrupamento e depois olhar para esses grupos e ver se tinha alguma correlação ali de características que você não tinha observado anteriormente. Então, ajuda muito para fazer esse tipo de análise. Tá? Existem outros algoritmos de agrupamento, mas esse é o algoritmo mais conhecido, assim, né? A gente mais fala, principalmente em graduação. Um outro problema bastante popular é o de redução de dimensionalidade, tá? Que seria o nosso Dzinho lá, né, do problema de aprendizado. Então, em geral, quando esse D é muito grande, quando o número de características do nosso vetor é muito grande, isso traz problemas. Em geral, é mais difícil de aprender quando a gente tem muitas dimensões. Tá? Existe, né, até uma teoria chamada The Curse of Dimensionality, que eu acho que eu nem sei como seria eu nem vou saber como traduzir isso, que em Machine Learning você consegue mostrar que quando o seu espaço vetorial aumenta muito, métricas de distância, como por exemplo, distância euclidiana, elas passam a não fazer muito sentido mais. As coisas, imagina um hiperespaço, assim, as coisas vão todas para o canto, assim, ó. Elas ficam muito próximas nesses cantos do espaço, e aí você não, as métricas de distância que a gente usa, assim, elas acabam não tendo muito sentido, e isso dificulta muito o aprendizado. Tá? Então, uma das soluções, quando você tem muitas dimensões, é tentar reduzir, ou transformar os seus vetores de características em vetores com dimensões menores. Existem vários jeitos de fazer isso. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que um vetor xi com 10 dimensões, tá? Vamos pensar que esse vetor representa um arquivo de áudio. Tá? De alguma maneira, a gente extraiu lá características do áudio, 10 características. Por exemplo, timbre dos instrumentos, sei lá, tinha 4 instrumentos lá, ou quais instrumentos tinha? A feature 1 pode ser se tem voz ou não, a feature 2 pode ser se tem algum tipo de bateria ou não, a feature 3 pode ser se tem algum tipo de guitarra ou não, enfim. Né? A gente pode extrair várias características de alto nível, assim, vamos dizer assim, né, do áudio, e transformar isso num vetor. Tá? Agora, vamos supor que eu quisesse visualizar a distância, né? Que eu quisesse plotar esses vetores aqui de áudio para ver quais áudios se parecem mais com os outros nesse espaço aqui. Se eu tivesse 10 dimensões, ia ficar difícil, eu não ia conseguir visualizar isso. Né? Então, uma das maneiras de fazer isso é você reduzir, por exemplo, o seu vetor lá de 10 dimensões para 2 dimensões.
E aí existem algoritmos para fazer isso, tá? Que eles tentam encontrar, por exemplo, as características que são mais representativas dentre as 10 ali, e você, por exemplo, só usa as que são mais representativas, tá? Um algoritmo bastante famoso é o PCA, que é o Principal Component Analysis, tá? Essas são técnicas de aprendizado de máquina clássicas que vão ficar na disciplina de aprendizado de máquina e que são estudadas em profundidade lá, tá? Mas a gente pode fazer isso aqui usando redes neurais também, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma imagem de gato. Como a gente falou, essas imagens, se a gente for achatar elas, a gente vai ter dimensões muito grandes. Então a gente gostaria de reduzir, né, essa dimensionalidade das imagens. Um tipo de rede neural que faz isso, por padrão, assim, foi desenvolvida para fazer isso, chama autoencoder. Que o que você faz é o seguinte, é um tipo de aprendizado não supervisionado, porque você não tem rótulo. Então imagina que você tem uma imagem de um gato, e o que você quer fazer, você quer reconstruir essa imagem. Só que você quer reconstruir ela como fazendo um gargalo, assim, vamos dizer assim. Você cria uma rede neural que força o mapeamento da imagem para um vetor pequeno. E aí você reconstrói a partir desse vetor pequeno a imagem original. Tá? E aí o que você faz depois, quando você tem essa rede treinada, aí você pega as imagens que você quer reduzir a dimensão, aí você dá essas imagens como entrada e pega lá o vetorzinho do meio lá da rede neural, que vai ser a representação nova dessa imagem. Então a gente vai falar de autoencoders no curso. Inclusive eles motivam os variational autoencoders, que são autoencoders para geração de dados. Tá? E só um adendo aqui, os autoencoders eles são muito usados para fazer inpainting, né? Que é aquela técnica de você preencher uma imagem que está com ruído. Então imagina uma imagem corrompida, ou você quer remover, por exemplo, você está baixando uma imagem na internet, um PNG lá e vem com as marcas d'água lá, né? Aquelas stock images e tal. Para remover aquelas coisas, você pode treinar um autoencoder que tem lá você tem que criar uma base de dados com imagens, né? Com as marcas d'água, você remove elas, todas elas, e aí você treina esse autoencoder para reconstruir a imagem original a partir da imagem corrompida. E aí você consegue depois no futuro remover marcas d'água de imagens que você nunca viu. Bom, um outro exemplo bastante moderno, né, de aprendizado não supervisionado, isso a gente não costuma discutir muito em disciplinas de aprendizado de máquina clássicas, assim, que é essa ideia de geração de dados, que eu gostaria de falar bastante aqui nesse curso. Tá? É uma das minhas áreas principais de pesquisa, então eu quero dar bastante ênfase, ou mais do que o comum, pelo menos do que talvez outros professores dariam. Tá? Que é essa ideia de você inferir a distribuição que gerou os dados do seu conjunto de dados. Então, em aprendizado de máquina, em geral, a gente assume que existe uma função, uma distribuição de probabilidade que gerou os dados que a gente coletou. A gente não conhece ela. Se a gente conhecesse, tinha resolvido o problema. Tá? Se a gente tivesse a distribuição de probabilidade que gerou aqueles dados, acabou o problema de aprendizado. Em aprendizado de máquina, a nossa função que a gente quer aprender, ela quer aproximar essa distribuição de probabilidade hipotética. Tá? Só que em classificação, por exemplo, a gente não aprende a distribuição de probabilidade que gerou os dados, mas sim uma fronteira de decisão, né? E a gente separa os dados, a gente aprende a separar os dados. É um pouco diferente. E em geração de dados, não, a gente tenta aprender a distribuição que gerou os dados. Inclusive, isso pode ser usado para classificação também. Tá? Mas a gente pode usar também para fazer aplicações criativas, como gerar dados para usuários, enfim, né? E fazer coisas como geração de imagem, né? E tudo mais. Então, um exemplo que eu gosto bastante, inclusive já falei várias vezes, é essa ideia de você, né, ler mensagens de um teclado, né, de celular, assim, né, por exemplo, ei, você vai na aula de Inf 721 hoje, né? E aí o que acontece? Você pode coletar, sei lá, passar meses coletando esses textos
dos celulares das pessoas. Tá? E aí o que você faz? Você segmenta esses textos em palavras e você transforma esse chat numa sequência de palavras. Então, você concatena todas as mensagens primeiro, tá? E agora você tem um grande streaming de texto. Assim, tá? Aí é bom guardar que aqui tem provavelmente um /n, alguma coisinha assim, né? Que separa, ou você faz um marcador, cria ali um token específico para começo e final de mensagem, algo assim que pode ser importante. Mas enfim, você concatena esse texto todo, tá? E aí você aprende o que a gente chama de um modelo de linguagem. Que é essa ideia é o seguinte, que é uma distribuição de probabilidades, tá? Condicional. Que eu quero calcular a probabilidade da palavra n, tá? X aqui, gente, é um vetor representando uma palavra. Tá? A gente vai falar como representar palavras como vetores nas próximas aulas. Mas aqui, ó, eu tenho um número n, que é o contexto de previsão, por exemplo. Eu vou olhar para as 100 últimas palavras para tentar prever a próxima. Tá? Esse é um número fixo. Então, quando eu vou aprender esse modelo de linguagem, eu fixo esse parâmetro e aí eu aprendo a partir desse contexto. Então, vamos supor que eu vou lá organizar, depois que eu tiver esse streaming de texto, eu separo esse streaming em blocos de 100. Assim, 100, 100, 100. Aí, o que acontece? O meu vetor x vira lá as minhas 99 palavras e a última palavra é a palavra que eu quero prever, por exemplo. Tá? E aqui nesse caso, a minha última palavra é o meu xn, que é a palavra que eu quero prever, e essas aqui são minhas últimas 99 palavras. Tá? Cada x ali é uma palavra. E essa é a formalização do que a gente chama de modelo de linguagem, que é por exemplo, o que o ChatGPT é. Na verdade, o modelo GPT é. O modelo GPT é exatamente isso aqui. Tá? Ele tem um contexto que é maior do que 100, tá? Mas é fixo também. O ChatGPT, por exemplo, tem essa limitação, ele não consegue prever a próxima palavra para um contexto infinito, né, passado, mas é um contexto muito mais longo, mas é formalmente isso aqui. A ideia é bastante simples, na verdade. O que é surpreendente é que, quando você escala isso, né, para o tamanho que eles escalaram, você tem comportamentos emergentes que a gente não esperava. A gente não esperava que a gente ia conseguir ter um sistema como o ChatGPT com tamanha qualidade, né, de geração de texto com essa ideia aqui. Tá? E tem muita gente chamando isso aqui, hoje em dia, de modelos de fundação, ou foundational models, né? Foundation models, na verdade, que talvez faça uma analogia a como a linguagem, o quão importante a linguagem é para a gente, né? O nosso cérebro humano, a gente usa a linguagem para pensar, inclusive, né? Então, talvez faça sentido que, do ponto de vista de redes neurais, você ter um modelo que processa texto consiga aprender várias coisas a partir da linguagem mesmo, né? Então, nesse contexto maior, esses modelos de linguagem são chamados de ou Foundation Models ou Large Language Models, né? Mas, bom, uma vez que você tem esse modelo, agora, quando você for escrever uma próxima mensagem, né, você escreve lá, ouvi dizer que ela vai ser muito, né, aí vai aparecer lá 3 sugestões, legal, difícil ou rápida, né? Talvez rápida não tenha tanto sentido aqui, legal, difícil faça mais sentido nesse contexto, mas o que acontece ali é que a hora que, com esse modelo aqui treinado, imaginem que esse modelo aqui é uma rede neural, não precisa ser, mas hoje em dia geralmente é uma rede neural, tá? O meu x1 vai ser lá o ouvir, né? Aí o x2 seria o dizer, o x3 seria o que, x4 ela, x5 vai, e assim por diante. E eu quero prever a próxima palavra. E aí, o que acontece? Como isso aqui é uma distribuição de probabilidades, né? Eu vou ter a distribuição de probabilidades de cada palavra do meu vocabulário. Então, se você pensar no dicionário de português, sei lá, ele deve ter o quê? Não sei quantas palavras tem no português, mas é grande, tá? Vou chutar umas 100 mil palavras por aí. Talvez que 100 mil que a gente use de fato, assim, nem isso, né? Acho que mas, enfim, o espaço de classes aqui é bem grande, tá? O espaço de classes é todo o vocabulário, vamos dizer assim, do português. E aí você pega as 3 palavras que têm maior probabilidade dentro dessa distribuição, entendeu?
E aí você sugere elas. Tá? É basicamente isso. E a gente vai implementar um negócio desse na disciplina. Tá? Alguma dúvida? Tá. A gente tem mais ou menos meia hora. Bom, gente, aprendizado por reforço. Agora a gente muda drasticamente esse cenário. Tá? Aqui, a analogia que se faz é, de novo, a gente quer aprender uma função, só que essa função, na literatura de aprendizado por reforço, é chamada, a gente é denotada, né, pela letra π, e ela é uma função que é chamada de política. Né? E aí, ela é uma função de um estado. Eu vou falar mais ou menos o que é um estado aqui, tá? Mas você tem um estado, ou a gente tem um estado atual do mundo, vamos dizer assim, que você recebe, você tem que tomar uma ação a partir desse estado. Imagina um jogo de xadrez, você tem o estado do tabuleiro lá, né? Então, a política para um jogo de xadrez é uma função que recebe o tabuleiro, como ele está, nesse estado, eu tenho que definir uma ação, que é mover uma peça. Né? Então, aqui a minha política vai me dizer como mover essa peça a partir desse estado do tabuleiro. Tá? Então, a formalização é essa. Você tem um agente, você tem que tomar ações, você tem um ambiente, que é bastante importante, que vai te dar recompensas quando você toma a ação. Então, no cenário de aprendizado por reforço, sempre que você toma uma ação, você recebe uma recompensa, um sinal, por exemplo, mais um, menos um, quão boa foi a sua ação. Entendeu? Uma outra analogia é essa analogia de aprender a não botar a mão no fogo. Né? Quando você põe a mão no fogo, você tem uma recompensa baixíssima ali de dor, né? E você nunca mais vai lá e põe a mão no fogo. E basta você talvez fazer isso uma vez na vida que você aprende que não se deve botar a mão no fogo. Né? O problema é que o aprendizado por reforço é muito lento, ele não funciona assim. Você precisa botar a mão no fogo 1 milhão de vezes lá para entender que não se deve botar a mão no fogo. Tá? Mas, enfim, é uma abordagem bastante diferente. Como eu falei, a gente tem um agente, a gente tem um ambiente. Essas coisas são separadas. Tá? O agente, ele não conhece o ambiente e vice-versa. Tá? A cada intervalo de tempo, tá? Aprendizado por reforço também acontece em intervalos de tempos finitos, ou discretos, perdão. Você recebe um estado ST, que seria o estado no instante T, tá? E você recebe uma recompensa associada a esse estado, que seria a recompensa no instante T. E aí você toma uma ação nesse instante, a partir dessas duas entradas. Tá? Aí o que você vai receber vai ser, de novo, um par de recompensa, de estado e recompensa, para o próximo estado. E você tem que agora agir de novo, e esse ciclo se repete até o fim do que a gente chama de um episódio em aprendizado por reforço. Tá? E aí o aprendizado aqui é essa ideia de aprender uma política, que é como executar aquela ação ali. Dentro do agente tem uma função ali, que vocês podem pensar que ela começa aleatoriamente, por exemplo, uma função aleatória. Essa função classicamente é representada por uma tabela, tá? E aí moderna, hoje, nos dias de hoje, ela é representada por uma rede neural, mas tanto no caso da tabela quanto no caso da rede neural, toda vez que você toma uma ação, ou você atualiza a sua tabela ou você atualiza a sua rede neural. Tá? Você pode atualizar a cada instante de tempo ou ao fim do episódio. Em geral, se atualiza mais frequentemente ao final de cada episódio. Por exemplo, o algoritmo Q-Learning faz isso. Né? Vocês devem ter, para quem fez IA, viu esse algoritmo. Ele atualiza uma tabela, ou no caso de Deep Q-Learning, uma rede neural, a cada instante de tempo do seu problema. E se o problema for contínuo, você tem que dar um jeito de discretizar ele em instantes discretos. Tá? Bom, então, né, em suma aqui, o agente observa um estado ST no tempo T e produz uma ação também nesse tempo T. E aí o ambiente retorna uma recompensa e gera o próximo estado ST mais 1. Tá? No caso do jogo de xadrez, por exemplo, o ambiente seria a própria regra do xadrez. Né? Quando você move uma peça, se o movimento for possível de fazer, né? Você move
o novo estado é agora o tabuleiro com essa peça no lugar que foi colocada depois do seu movimento. A gente não vai falar de aprendizado por reforço, a não ser em eventuais aulas onde isso faça um contraste interessante com outras técnicas, tá? Ou se se algo muito impressionante acontecer ao longo do curso também. Eu fiquei muito tentado a reservar uma parte dessa disciplina para aprendizado por reforço, focado em redes neurais. Porém, eu tive que fazer uma escolha, ou a gente falava disso ou falava de modelos generativos. E como essa é uma disciplina da pós, eu também pretendo angariar alunos para trabalhar comigo, eu fui tendencioso e decidi falar de modelos generativos. Que eu acho também que é um tema que foi pouco explorado aqui no DPI, então, e que eu posso contribuir, eu acho, mais fortemente, inclusive. Tá? Alguma dúvida, gente? Tá. Bom, tipos de dados, rapidamente, tá? Em geral, a gente divide os dados em dois tipos, estruturados, que são dados tabulares, tá? E não estruturados. Então, dados tabulares é quando, aquele caso né, que a gente está vendo aqui, de previsão de preço de imóvel, que naturalmente, nesse problema, os dados já foram armazenados em tabelas, e aí geralmente você tem lá a última coluna da tabela, é o rótulo que eu quero prever, e todas as outras vão construir o meu vetor de características. E cada linha da tabela é um vetor, quer dizer, cada linha da tabela é um exemplo, perdão, e aí você consegue facilmente, né, separar a última coluna para virar rótulo e o restante para virar vetor de características. Essa é a abordagem, né, clássica de aprendizado de máquina, né, até esse novo boom de redes neurais, né, o que se fazia, inclusive, era transformar dados não estruturados em dados estruturados. Então, você gerava tabelas a partir de dados, por exemplo, como imagens ou áudio. Tal. A tendência era fazer essa, era gerar uma tabela primeiro, depois aprender. E hoje a gente tende a não fazer mais isso, a não ser que você esteja num cenário de baixa quantidade de dados. Em geral, quando você tem uma baixa quantidade de dados, redes neurais funcionam muito mal. Tá? Então, né, como regra geral, assim, se você tem um número limitado de dados, em geral, tente começar com métodos mais clássicos de aprendizado, depois vai evoluindo para redes neurais. Tá? E o que é muito e pouco dados depende do contexto. Tá? Não existe um número mágico que diz assim que daqui para frente use redes neurais. Né? Existem, por exemplo, problemas de imagem que são super complexos de adquirir imagem, como por exemplo, imagens médicas. Né? Se você precisar de uma máquina de ressonância lá para tirar uma imagem, é extremamente custoso fazer uma imagem, então você não vai ter lá zilhões de imagens disponíveis, mas, por exemplo, no caso do Google, lá fotos tem zilhões de imagens disponíveis. E aí funciona muito bem se usar uma rede neural lá. Bom, outro exemplo que é clássico, que por acaso, inclusive, tem a ver com o problema de recomendação, é o problema de recomendação de ads, né, de propagandas na internet. É um problema bastante chato, aí, na verdade, mas que, de certa forma, é o que suporta muito dos projetos aí da internet. Né? Na verdade, grande parte do capitalismo é fundamentada com propaganda. Então, aqui a gente tem uma tabela de idade do usuário, estado do usuário, por exemplo, e um ID da propaganda. E aí o que você quer prever se a pessoa vai clicar ou não naquela propaganda. Tá? Aí você treina um modelo lá, faz a mesma coisa, faz aquele ciclo, né? Você coleta dados, treina um modelo, testa. Aí de tempos em tempos você coleta mais dados e vai treinando. Rapidinho você tem um modelo bom aí de prever se a pessoa vai clicar ou não, e você sugere as propagandas que tem mais chance da pessoa clicar. Tá? Hoje isso é feito também com modelos bem mais complexos, né? É assustador aí, quem tem rede social sabe que às vezes você está falando de alguma coisa, no mesmo instante aparece uma foto daquela coisa lá, para você comprar ou algo assim, né? E segundo o LeCun, que é o diretor lá de tecnologia da Meta, diz ele que pelo menos a Meta não escuta ninguém, né? Que
que o modelo de previsão é tão bom, inclusivamente, que é tão bom que ele consegue fazer isso sem ouvir as pessoas. Entendeu? E faz sentido, eles têm bilhões de usuários, né? Eles têm bilhões de usuários usando redes sociais quase que o tempo todo, então é muito dado. Eles captam o nosso padrão assim, de uma maneira que a gente nem imagina. Assim, entendeu? Nem imagina mesmo, porque eles captam variáveis que a gente nem tem consciência de que a gente está oferecendo. Como se é o tempo que você passa olhando imagens, sei lá, de animais, entendeu? A gente não sabe isso conscientemente, eles sabem. Que tem um modelo em algum lugar lá que diz que você olha tal imagem por tanto tempo, então... E entra um monte de coisa lá no algoritmo de recomendação deles, né? Que faz com que eles prevejam, né, as nossas ações de uma forma impressionante e muito acurada. Mas, enfim, vai saber se eles escutam a gente ou não, isso eu não sei. E o enfoque dessa disciplina são em dados não estruturados, que é onde aconteceu a grande revolução de redes neurais, né, onde elas tendem a funcionar muito melhor do que os outros métodos, são em dados não estruturados. Tá? Que são, por exemplo, imagens, né, texto e áudio. Esses são os 3 grandes domínios que se trabalha hoje, né, que a grande parte da evolução de redes neurais nas últimas décadas aí se deu por causa dos trabalhos nessas áreas, né? Principalmente nos contextos de visão computacional, processamento de linguagem natural, e tem uma sub-área, né, de IA que chama recuperação da informação musical, que trabalha com música especificamente, mas tem pessoas trabalhando com áudio, por exemplo, de voz. Dentro da literatura de processamento de linguagem natural, esse trabalho de detecção ou de transcrição de áudio é visto como um problema de linguagem também. Então, essas coisas deram muita base para os modelos que a gente tem hoje. Tá. Pergunta. Se eu fosse trabalhar com frequência de rádio, coisa de internet, seria mais ou menos alto ou não? Frequência de quê? Frequência de rádio. Sim. Se você tiver um sinal qualquer, por exemplo, uma onda qualquer assim, é uma sequência, né? Que uma onda nada mais é do que uma sequência de samples, né? Quando você discretiza ela, né? Quando você... Funcionaria como se fosse um áudio. Isso, é uma sequência de amostras do sinal contínuo, você amostra o sinal contínuo, tem essa quantização aí, e aí você tenta processar essa sequência. O problema de processar sinais com aprendizado de máquina, com redes neurais em particular, é que essas sequências são muito grandes. Tá? Então, por exemplo, um arquivo de áudio ali de 3 minutos, né? Você tem, por exemplo, por segundo, em geral, o sample rate, a taxa de amostragem é 44 mil e tanto exemplos por segundo. Então, você vai ter para cada segundo de áudio, você vai ter 44 mil dimensões, para cada segundo de áudio. Né? Então, assim, são arquivos muito grandes mesmo. Por isso que a gente tem, né, em geral, a gente escuta arquivos todos comprimidos, né, com MP3, essas coisas e tal. Mas é muito difícil processar sinal com rede neural direto, assim, tá? E é por isso que hoje está tendo, assim, já é impressionante o que acontece com processamento de áudio e redes neurais, mas uma das técnicas, na verdade, que se usa para processar áudio é você primeiro processar ela com redes convolucionais, que é você tratar ela como se fosse uma imagem, tá? Aí você passa como se fosse uma janela deslizante, assim, ó, da esquerda para a direita no sinal, e aí para cada etapa da sua janela, para cada movimento que você faz, você gera como se fosse um token que seria uma transformação que essa janela vai fazer naquela parte do sinal. Então, por exemplo, naquela parte ali, você, por exemplo, faz uma operação ali matricial que gera um número, vamos supor, ou um vetor menor. E aí você tem agora uma sequência de vetores que é bem menor do que essa sequência original. Então, você faz meio que um aprendizado hierárquico. Assim. Você primeiro processa ela gerando vetores, uma sequência intermediária, vetorial, que é bem menor. Por exemplo, você reduz lá de milhões para centenas, por exemplo, e aí você tenta aprender agora essa sequência nesse domínio de centenas. Não deixa de ser uma redução de dimensionalidade, só que no fundo você quer reduzir o tamanho da sequência aqui, né? O que você quer fazer. É bem complicado trabalhar com sinal. Mas dependendo do sinal, a abordagem é um pouco diferente. Tá? Bom, gente, esse foi um panorama geral de aprendizado de máquina. Tá? A gente falou de 3 grandes problemas, tipos de problemas, na verdade, né? A gente tem aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço.
Como eu já comentei, esse curso vai ter um enfoque muito maior em aprendizado supervisionado e principalmente em problemas de classificação. Tá? Não é só esse curso, a grande maioria dos cursos são assim, como eu falei, por uma questão histórica, inclusive. Então, agora, a partir de agora, assim, a gente vai, quando a gente falar de aprendizado, em geral, a gente vai estar, se a gente usar só a palavra aprendizado, a gente entenda aprendizado supervisionado. Tá? Caso contrário, eu vou explicitar que tipo de aprendizado que a gente está falando. Então, a gente vai mover agora para uma parte diferente aqui do nosso pipeline, do nosso ciclo aqui de aprendizado, que é o seguinte. Agora, essa etapa 2 aqui, que é treinar um modelo. Né? A gente já falou bastante dos dados aqui. A gente acabou, obviamente, também falando de modelos e funções e tudo mais. Mas eu queria focar agora nessa ideia de encontrar uma função h de x. Tá? Em aprendizado supervisionado, gente, a função que a gente encontra é dessa forma, tá? H de x igual a y, que a gente quer encontrar. A gente tem uma entrada x, a gente quer encontrar um rótulo y. X é um vetor, y em classificação é um rótulo, né? É uma classe finita, de um espaço finito, e em regressão é um valor, um número. Tá. Acho que a primeira coisa que é bom a gente falar é o seguinte. Se eu quero encontrar uma função, a intuição é a seguinte, não tem como eu sair buscando por funções arbitrárias, assim, sem restringir o espaço de funções possíveis. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos supor que eu tenho um espaço aqui bidimensional com esses dados aqui. Se eu não me engano, vamos supor, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 exemplos aqui, tá? Nesse conjunto de dados. Vamos assumir um problema de regressão. No problema de regressão, o que eu quero fazer? Não quero separar o espaço. Eu quero achar uma curva que ajusta melhor a esses dados. Tá? Então, por exemplo, eu poderia escolher aqui uma reta. Tá? Quando eu faço essa escolha de tipo de função que eu vou assumir, a gente chama isso de hipótese. Tá? A gente está escolhendo essa hipótese de usar uma reta para a modelagem dos dados. Tá bom? E olha como a reta limita... Existem infinitas retas, certo? Desse tipo aqui. E existem infinitas outras funções também, certo? E não existe menos infinito do que o infinito, tá? Mas esse infinito aqui é controlado, tá? Esse infinito aqui é parametrizável, inclusive. Eu tenho dois parâmetros aqui, w e w0. Eu escolhi... Perdão, aqui tinha que estar errado. Isso aqui tinha que estar o w1 aqui, tinha que ter um x aqui, tá? Essa equação está errada aqui. Depois eu vou acertar. Mas deveria ser w1x mais w0, que seria o equivalente a escrever ax mais b, como a gente geralmente vê na escola. Geralmente, na literatura de aprendizado, a gente troca esses termos por w, por causa da palavra weight, né, que seria pesos. Então, todos os pesos da função que a gente pode mexer, a gente vai chamar de w. E aí, w1 e w0, porque só tem numa reta só tem dois parâmetros. Tá? Mas olha que interessante, eu tenho infinitas retas, mas é um infinito menor do que o infinito de todas as funções possíveis, e ele é parametrizável. Então, só assim eu consigo aprender alguma coisa. Tá? Porque senão eu não teria parâmetros, eu tenho que definir quais parâmetros que eu vou usar para aprender. Certo? Essa é a intuição. Tá? A gente poderia fazer outra escolha, né? E está tudo certo. E faz parte, inclusive, do problema. Eu poderia escolher uma senoide, aqui ela não está muito perfeita, mas seria uma função desse tipo aqui. Né? Também com dois parâmetros, só que ela tem ali uma função seno no meio, né? A gente tem um comportamento senoide ali, que parece até que se ajusta melhor a esses dados aqui, né? O que quer dizer ajustar? Né? A curva passa por esses pontos, né? De uma maneira melhor do que essa aqui. Ou de uma maneira mais formal, se você calcular a distância aqui, né, entre o ponto e a reta, entre cada ponto e a reta, e somar, né, nesse caso aqui provavelmente vai ser menor, essa soma total vai ser menor do que essa aqui. Então a gente vai dizer que tem menos erro aqui do que tem aqui. Né? Mas visualmente, né, que aquela curva ali passa pelos pontos
de uma maneira mais justa, assim, mais ajustada, né? Uma outra opção seria usar, por exemplo, um polinômio de grau 12. E por que grau 12? Porque é garantido que um polinômio de grau 12 consegue passar por 13 pontos exatos. Tá? Ele vai passar exatamente em cima deles. Esse teria um erro zero ali. É resolver o problema. Então seria uma outra escolha. Aí agora eu tenho 12 parâmetros para ajustar. Certo? Também é possível. Poderia escolher uma combinação desses três, poderia falar assim, eu vou considerar retas e senoides, e também poderia. Mas, eventualmente, teria que ser um conjunto finito aí de possíveis funções para você conseguir fazer essa busca. Tá? Então, isso é muito importante em aprendizado de máquina. Tá? E existe toda uma teoria matemática que discute esses conceitos, tá? Mas eu queria que vocês pegassem a intuição aqui, dessa ideia de espaço de hipóteses, que é essa escolha de funções que a gente vai trabalhar. Alguém arrisca dizer qual que é melhor aqui nesse caso? Não, mas é uma resposta interessante. Você disse que é melhor porque se ajusta, né, melhor do que, por exemplo, a reta e tem menos parâmetros, né? Isso é muito legal. Que, assim, em geral, a gente tem essa tendência mesmo em aprendizado de máquina, na verdade, em resolução de problemas, né? Como um todo, tem até aquela ideia de navalha de Ockham, né? Se não me engano, que diz que se você tiver que escolher entre soluções ou modelos, sempre escolha a mais simples, né? Assim, se elas tiverem a mesma capacidade, a mesma performance, só que um for mais simples que a outra, escolha a mais simples, né? É um princípio, na verdade, né? E aqui faz muito sentido isso, a gente tentar usar menos parâmetros. Porque o que é interessante aqui é que... Não, antes de eu falar isso, alguém quer tentar responder essa pergunta? Alguém tem alguma coisa a complementar nessa resposta, na verdade? Qual foi a resposta dele, professor? Não ouvi. Desculpa, a resposta foi que a senoide é a melhor hipótese porque ela se ajusta melhor do que a reta e ela tem menos parâmetros do que o polinômio. Entendi. Então você também votaria na senoide. Tá. Não, faz bastante sentido, gente. Porém... peraí, alguém quer falar alguma coisa aí no Google Meet? Não? Tá. Obrigado. Para responder essa pergunta, a gente tem que falar sobre generalização. Porque, no fundo, o que a gente está interessado não é na capacidade do modelo de se ajustar ao conjunto de dados que a gente tem, mas sim ao conjunto de dados que a gente não viu, né? Porque pensem o seguinte, eu poderia criar uma função trivial que ela seria perfeita, que é a seguinte: eu crio uma tabela, na verdade, simplesmente toda vez que eu tiver que responder, toda vez que eu tiver um vetor x, eu acesso o meu conjunto de dados e pego o rótulo desse vetor lá na tabela, faço uma lookup table, né? Esse modelo teria erro zero no meu conjunto de dados de treinamento. Mas ele teria acerto zero, né, nos conjuntos de dados desconhecidos, a não ser que eu ocasionalmente eu tivesse acesso aos dados que eu vi durante o treinamento. Então, ajustar ao conjunto de dados de treinamento não quer dizer um bom modelo. Tá? O que interessa para a gente é o quanto que a gente se ajusta a modelos que a gente não viu durante o treinamento. Tá? Então, esse é o grande objetivo assim, de aprendizado de máquina, minimizar o erro de previsão, por exemplo, num conjunto de dados de teste, que a gente vai chamar. E é exatamente isso que motiva essa ideia básica de avaliação de modelos em
em aprendizado de máquina, que é o seguinte: quando a gente coleta nossos dados lá e vai começar a treinar o nosso modelo, a gente separa os dados. A gente pega esse conjunto de dados que a gente tem observado e separa ele em conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste. Tá? Onde eu uso apenas o conjunto de treinamento para encontrar a função, então seriam as bolinhas vermelhas lá. E aí eu tenho agora dados que eu não os vi no treinamento, tá? Mas que, em princípio, vem da mesma distribuição fictícia lá que eu falei anteriormente, original dos meus dados. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se a gente vai treinar um classificador de imagem de gato, a gente vai coletar imagens de gatos, certo? Então é o seguinte: se na minha coleta eu uso o meu celular e acho gatos na rua e fico tirando, aqui em Viçosa, por exemplo, fico tirando fotos, sei lá, em vários momentos do dia. Tá? A hora que for treinar o meu modelo, eu vou ter, na parte de treinamento, fotos de gatos do meu celular em Viçosa, tá? E eu vou separar parte dessas fotos para treinamento e parte para teste. Tá? Se eu pegar uma foto de um outro celular em São Paulo, ou, sei lá, em Nova York, esses dados já não estão na mesma distribuição. Faz sentido? Faz sentido isso? Então, pode ser que o meu modelo ele não funcione bem, porque a distribuição das fotos é diferente. Tá? Então, isso dá uma ideia de o porquê que quanto mais dados, geralmente é melhor o modelo. Porque você consegue ter mais amostras de uma distribuição, tá? E aí, quando você aprende um modelo e você mede o erro no seu conjunto de teste, quanto maior esses dados, mais amostra de teste você vai ter. Então, maior a sua chance, assim, vamos por assim dizer, de que quando você encontrar quando alguém tirar uma foto aí na rua, vai ser uma foto da distribuição que você usou para treinar. Tá? Ficou claro isso? Tá. Então vamos lá. Conjunto de treinamento é o conjunto que a gente usa para treinar o modelo, para encontrar a função. E agora tá, conjunto de validação seria um conjunto intermediário, tá? Que é o seguinte. A gente comentou na última aula que lá, a gente nem falou de redes neurais ainda, né? Mas a gente deu essa ideia de que redes neurais têm camadas e têm neurônios, né? E esses são hiperparâmetros dessa rede neural. Ou seja, eu posso controlar quantos neurônios eu quero e quantas camadas eu quero na minha rede. Esses são parâmetros que eu decido mesmo. A gente decide enquanto cientista de dados, vamos assim dizer. Tá? Então, o conjunto de validação é o conjunto que você vai usar para fazer o seu ajuste de hiperparâmetros. Tá? Então, por exemplo, aqui você treina um modelo no treinamento, uma rede neural, por exemplo, e aqui você vai fazer o ajuste de número de camadas e número de neurônios, por exemplo, tem mais hiperparâmetros. E aí depois você vai de certa forma você vai fazer uma otimização aqui, tá? Você vai melhorar a performance da sua rede, por exemplo, ajustando hiperparâmetros. Notem que ajustar hiperparâmetros não quer dizer ajustar os parâmetros da função. Você não mexe nos parâmetros da função, que lá são os Ws lá, você não mexe. Você mexe só agora nos hiperparâmetros, tá? Então você eventualmente melhora ali a sua performance. E aí, aqui no conjunto de teste é o conjunto que você vai reportar o resultado final. Uma vez que você finalizou a validação, você vai lá no conjunto de teste e você vai ter um erro lá, ou uma acurácia, vamos dizer assim, e você reporta isso como a performance do seu modelo. Tá? Esse valor, vamos assim dizer, é o valor esperado de acerto no mundo real, vamos dizer assim. Tá? Bom, a gente está fechando. A gente vai dizer então que a melhor hipótese, respondendo aquela pergunta, é aquela que melhor generaliza aos dados de teste. Tá? Esse é o linguajar, o termo que a gente vai usar. Evitando tanto sobreajuste, esse termo underfitting também é bastante utilizado, às vezes é até mais usado do que sobreajuste em português, quanto superajuste ou overfitting.
A gente vai falar muito disso ao longo das práticas, ao longo, inclusive, das aulas, tá? Esses termos todos que a gente viu hoje aqui, eles vão ser discutidos com frequência, tá? A aula de hoje é apresentar esses conceitos. E a ideia de sobreajuste ou underfitting é você escolher uma hipótese que se ajusta muito mal aos seus dados de treinamento. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, num problema de classificação, eu teria essas classes bolinhas e as classes xizinhos. Classificação binária, né, nesse caso aqui. E eu escolhi uma reta para separar o espaço. Tá? É claro que, se eu sei que o meu problema e nesse caso também o vetor de características tem 2 dimensões só, né, porque a gente está visualizando aqui no espaço bidimensional. Então aqui é até óbvio que você pode plotar isso aqui e esse plot pode te ajudar a escolher inclusive a sua hipótese, né? E é isso que se faz mesmo, quando você consegue fazer essa análise de dados dessa maneira, você visualiza e vê, não, acho que eu vou usar aqui, por exemplo, um polinômio de grau 2, alguma coisa assim, né? Bom, isso se caracteriza então como sobreajuste, quando a sua escolha ela tem uma performance muito ruim no seu dado de treinamento. Tá? E no outro lado do espectro a gente tem o overfitting, que seria, né, o superajuste. É quando você escolhe uma hipótese que ela se ajusta muito aos seus dados de treinamento. No extremo do extremo seria aquele exemplo que eu falei da função lookup table, que você só sabe responder o seu conjunto de dados, na verdade. Isso seria um extremo superajuste. Entendeu? Eu tenho uma acurácia extremamente alta no meu, ou uma taxa de erro extremamente baixa no meu conjunto de treinamento, mas a performance do meu conjunto de teste é baixa. Tá? Então a gente vai dizer que esse método generaliza mal. Ele está sofrendo de overfitting. Ele está sofrendo de superajuste. Ele se ajusta muito bem ao conjunto de treinamento, mas muito mal ao conjunto de teste. Tá? E o ideal seria um ajuste, a gente vai chamar de ajuste apropriado, seria um ajuste que generaliza bem, que é o seguinte, que a acurácia do conjunto de treinamento não é muito diferente da acurácia do conjunto de teste. Isso quer dizer que você encontrou ali uma curva que de fato separa bem esses espaços, inclusive em dados que você nunca viu. Tá? Para fechar aqui, gente, cada algoritmo de aprendizado de máquina, eles têm uma hipótese diferente. Tá? E numa disciplina clássica de aprendizado de máquina, a gente estudaria todos esses algoritmos em sequência, inclusive redes neurais, mas dando menos ênfase para essa parte de redes neurais profundas, geralmente. Tá? A gente não vai ver esses algoritmos, a gente vai ver os algoritmos de aprendizado de máquina clássicos que dão suporte às redes neurais, a gente vai ver eles. Agora, existem outros algoritmos que, de certa forma, são famílias bastante diferentes e a gente vai deixar para uma disciplina de aprendizado de máquina clássica, que é onde geralmente se vê isso mesmo. Tá? Ou, eventualmente, até na disciplina de A mesmo, dependendo da carga que o professor der para aprendizado de máquina. Mas a gente vai falar, na verdade, desses dois, regressão logística e regressão linear. Regressão linear é um algoritmo de regressão. E regressão logística, por incrível que pareça, não é um algoritmo de regressão, é um algoritmo de classificação. Tá? Mas esses dois inclusive a gente vai ver na próxima aula, tá? Que vai dar início à nossa discussão de modelos. E eles são muito bons eles dão uma base muito boa para se estudar redes neurais. E é o seguinte, como eu falei de hipótese, por exemplo, a regressão linear assume que a curva que você vai ajustar é uma reta. Tá? E aí você busca apenas no espaço de retas, que é infinito, mas é sempre retas. Tá? A regressão logística, ela transforma, entre aspas, assim, uma regressão linear num modelo de classificação através de uma função de logística, que é uma função que mapeia ali a saída do modelo linear para
essa função logística ela mapeia a saída, por exemplo, de um modelo linear para uma probabilidade, para um valor entre 0 e 1. Tá? E aí você pode usar esse valor entre 0 e 1 como um limiar de classificação. Por exemplo, se a probabilidade da classe for tal, for maior do que, por exemplo, 0,5, eu vou dizer que o meu exemplo é daquela classe lá. Se for menor, eu vou dizer que é da classe 0, por exemplo. Ou se for maior que 0,5, perdão, vou marcar 1 ou 0 se for menor. Árvores de decisão é um algoritmo bastante famoso e também que assume que o espaço é representado por árvores de decisão mesmo, que a gente não vai ter muito tempo para falar aqui, tá? Mas é um outro jeito de representar funções, você representa funções como árvores de decisão. O KNN, que é o K-Nearest Neighbors, é um algoritmo não paramétrico, que é bem diferente, inclusive, desses outros, que ele não tem parâmetros para ser ajustados, ele aprende de uma outra forma, tá? Olhando para os vizinhos mais próximos. Quando eu tenho um exemplo novo, eu olho para a minha vizinhança, olho para a classe deles. Por exemplo, eu pego meus 3 vizinhos mais próximos e faço uma votação. Pego a classe majoritária e falo que a classe desse exemplo desconhecido agora é a classe que venceu ali naquela votação dos meus vizinhos. Tá? E, bom, a gente tem um algoritmo de naive Bayes que modela isso tudo usando o teorema de Bayes. Tá? Então, vai usar ideias de probabilidade para criar modelos de probabilidade de inferência, né, para criar modelos de classificação. Um outro algoritmo bastante famoso e muito utilizado é o SVM, né, que também assume que o espaço é separado por uma reta, mas ele tenta encontrar a melhor reta que separa o espaço, que seria a reta que maximiza o que a gente chama de margem, que é a distância entre os pontos. Ele tenta separar, assim, pegar o ponto da classe 1, por exemplo, da classe 0 e separar eles ao máximo. Tá? Ele tenta criar uma reta bem no meio, assim, dos pontos das duas classes mais próximas. Assim. Não sei se ficou claro. Mas ele tem um truque de kernel, inclusive, quando o espaço não é separável por uma reta, ele transforma os dados para um outro espaço onde existe ali uma reta, ou no caso multidimensional, um hiperplano que separa os dados. Tá? A gente não vai falar de SVM também nessa aula, que a gente vai focar nesse curso aqui, redes neurais. Tá? Como eu falei, a hipótese de redes neurais é que a gente vai representar funções, a gente vai aprender com funções compostas paramétricas. Tá? E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai falar de regressão logística. Alguma dúvida? Comentário? Então é isso. Boa noite. Muito obrigado. Tá?